Olá, bem-vindo a mais um programa PIC Total. Sou o professor Alexandre Evangelista e o tema do PIC Total de hoje é um tema extremamente interessante para você profissional que quer aumentar os seus rendimentos, captando clientes, trabalhando com novas possibilidades de mercado e atuação profissional. O tema de hoje diz respeito a como o personal trainer pode melhorar suas técnicas de marketing, conquistar novos clientes usando veículos online e offline. Então, o tema de hoje está relacionado ao marketing voltado para o personal trainer. Hoje, temos aqui ao nosso lado para conversar sobre isso o professor Givanildo Holanda Matias, o Giva. O Giva que é empresário do fitness. Givanildo, que é graduado em Educação Física pela Unicid, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pelo ICB da USP e também pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV. Givanildo é conselheiro da Sociedade Brasileira de Personal Trainers e fundador da Test Trainer. É proprietário também da Academia Inova Fit e do Meu Personal Online. Professor Givanildo, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa PIC Total. Eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, o senhor é um milionário da área do fitness, não é? Se vocês podem, não está vendo daqui, mas tem dois seguranças que acompanharam o Givanildo até aqui. Né? O cara ele veio de carro blindado para cá, junto com os seguranças. Pois é. E obrigado por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que agora você inaugurou uma academia, deve estar com muito compromisso. Pois é. E obrigado mais uma vez por disponibilizar. Eu que agradeço o convite, é um prazer aqui, eu já acompanho o programa, parabéns aí pela toda a estrutura, parabéns por fomentar essa informação a custo zero para o pessoal também, os profissionais, né? É um prazer imenso, sempre a gente vai ter um tempinho para poder discutir aqui, compartilhar um pouquinho da nossa experiência com quem nos está assistindo. Muito bem, professor Givanildo, vamos lá então. Givanildo, me conta uma coisa, você trabalha com personal há quanto tempo? Olha, personal trainer, eu trabalho há aproximadamente 7 anos, né? Na verdade, toda a minha área acadêmica começou com serviço de avaliação física. Então, desde o segundo ano de faculdade, eu terceirizava serviço de avaliação física em academias, né? E aí foi indo, eu sempre olhava para a atividade de personal trainer como, não é para mim, esse negócio é muito variável, né? Tem um monte de problemas em relação a isso. E até por insistência de pessoas querendo treinar comigo, eu acabei abrindo os olhos e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque realmente é uma atividade muito promissora, que se o profissional estiver bem preparado, ele vai poder ter sucesso a longo prazo. E é o curioso que 7 anos, se você for pensar bem no mundo dos negócios aí, que você entende disso muito mais do que eu, é um tempo muito curto, né? E você já tem a sua empresa online, você já tem um produto de capacitação profissional para preparar o profissional e já tem a sua academia, é isso mesmo? É bem por aí. Assim, falar de empreendedorismo, eu até brinco com o pessoal que para mim é um pouco fácil, né? Porque eu não tenho carteira de trabalho, não é que eu nunca trabalhei, eu nunca nem tirei carteira de trabalho. Até tive convites de pós-graduação que eu não pude porque era uma coisa mais certinha e eu não pude participar porque eu não tinha também, essas alturas do campeonato, eu não vou correr atrás disso, né? Só que eu comecei empreendendo, então, na verdade, sempre foi uma visão um pouco de longo prazo, sempre fui um pouco sonhador, errei muito, né? Continuo errando até hoje, mas os erros já são menores. E aí a gente teve um projeto, que é a Test Trainer, que inicialmente era esse trabalho voltado para avaliação física em academias, né? Ela teve um momento que ela virou um Frankenstein, que a gente vendia de tudo um pouco, não tinha segmentação, não tinha público-alvo, não tinha nada e também não tinha dinheiro, tá? Não que hoje tenha barris de dinheiro, mas já está melhorando um pouquinho a coisa. E aí foi um momento importante da minha vida, que eu acho que vale a pena compartilhar com o pessoal, que eu fui estudar gestão, né? Então eu tinha um sonho do mestrado, passei por boas universidades aí, principalmente em pós-graduação, fiquei um tempo no Instituto do Sono, mas chegou a hora que os negócios iam andando paralelo e eu precisava de ferramenta de informação e não tinha. Então, eu acho que é muito disso que acontece com as pessoas, que a gente acaba estudando muita questão técnica, a gente estava até discutindo isso aqui nos bastidores e acaba esquecendo de como ganhar dinheiro usando toda essa técnica. E qual que é o segredo, professor? Me conta. Se quiser contar um pouquinho da sua experiência, eu sei que o mágico nunca revela seus truques, mas hoje em dia a gente fala muito de ferramenta online, ferramenta offline. Qual que é a diferença de um produto para outro e como é que a gente pode inserir isso na nossa realidade profissional para ter um rendimento bacana? Legal. Bom, primeiro vamos voltar para o segmento do personal trainer, né?
tem um detalhe da história que é o seguinte, eu até brinco com isso daí. Eu não sei quem foi o primeiro personal trainer do Brasil ou do mundo, tá? Até brinco isso aí, falo em cursos também, tá? Mas eu tenho certeza de uma coisa, foi algum professor que estava em algum lugar, algum interessado em ter uma aula particular, bateu nas costas dele e falou, você não quer me dar aula particular? É que eu moro ali, você mora ali, então vou cobrar um pouquinho a mais. Eu imagino que a coisa tenha começado assim, dessa forma, né? E eu estou falando isso porque, até hoje, a atividade de personal trainer, por natureza, é uma atividade passiva. Todo mundo que tem ali seus clientes, você pode perguntar que começou com alguém batendo nas costas, tá? A gente tem até uma nova onda que está mudando um pouquinho isso, mas a grande maioria é um trabalho passivo, fica dependendo de indicação, fica dependendo de alguém, de estar numa vitrine, no caso uma academia preferencialmente que atende público A, então eles ficam limitados a isso. E aí a primeira questão nesse sentido é o posicionamento como personal trainer, porque se você realmente quer seguir essa carreira, você tem que se posicionar como tal, né? Eu até brinco e pergunto para algumas pessoas, quantas pessoas sabem que você é personal trainer hoje? Aí fala 100, 1000, né? 2000? Ninguém? Ah, é segredo, eu sou personal trainer, mas não posso contar para ninguém que vai que alguém me contrata, né? Então a coisa é mais ou menos por aí. Primeiro começa com posicionamento, em saber quem você quer, quem você é, para depois entender qual é o público que você vai atuar e criar forma de se comunicar com ele. E me conta uma coisa, quando você fala em ferramenta online, como é que o profissional pode usar essa ferramenta online? Porque isso é relativamente novo, não é? Isso vem pegando mais a nova geração de personal trainers que vem aparecendo aí. Na minha geração isso não existia. Você saía da faculdade de tecnicista, tinha que atender o cliente, era 3 de 12 para quem quer secar, 3 de 15 para quem quer emagrecer. Até hoje ainda é assim. É verdade. Mas como é que a gestão de carreira, o marketing online pode ajudar o profissional? Perfeito. Bom, até continuando o que eu tinha citado, é o seguinte, primeiro entender quem é o público-alvo que você vai querer atingir, não é? É classe A, é classe B, são homens, são mulheres, eu vou trabalhar só com grupos especiais. Quem é o seu cliente? Quem que será as pessoas que vão contratar e poder pagar pelo seu serviço? Já começa por aí, né? Porque a gente tem hoje muitas situações que eu vendo uma Ferrari, tá? Eu vou te entregar uma Ferrari, você é meu cliente, eu vou te entregar uma Ferrari. Só que é o seguinte, eu não posso querer vender uma Ferrari para quem só pode pagar o preço do Fusca. Então, a gente tem já um erro estratégico que tem muitas pessoas que têm essa Ferrari, né? A Ferrari dele, mas ele está tentando vender isso para o público errado, tá certo? Hoje a gente tem até novos caminhos, né? Você tem o personal em trio, em dupla, em grupos, então você consegue diluir o teu valor hora-aula por algumas pessoas e você acaba atingindo aí outras classes sociais, classe B mais, e dá para entrar nesse processo. Mas enfim, entendendo quem é esse público-alvo, você vai ter que se comunicar com ele. Quais são as estratégias? Marketing não online, que é o quê? Tudo que é impresso. Revista, você pode adesivar o seu carro, escrito personal trainer, já começa com um kit mínimo de comunicação pessoal, um cartão de visita. Isso é offline, é um marketing offline. Um folder, né? Você pode fazer um anúncio em revista, não sei se eu já falei, você pode fazer anúncio em jornais, você pode criar parcerias na região que você vai atender, então de repente tem uma loja lá que vende produtos naturais, eu crio algum link com esse parceiro, deixo um cartão meu lá, pego algum deles para dar para os meus alunos ou futuros alunos. Isso a gente está falando de offline. O offline ele vai exigir o quê? Investimento, tanto de dinheiro, né, quanto também de investimento braçal. Que esse é um problema, o pessoal quer ganhar dinheiro, quer ter sucesso, mas muitos querem ter isso sentado esquentando a bunda na cadeira. E tipo o negócio, do brasileiro. E a coisa não funciona assim. A gente vive muito isso, viu, pessoal que está ouvindo a gente? Muitos profissionais acabam não sabendo lidar com o ego, que acaba virando o super ego, e o cara acha que ele é tão bom, é o Deus, quando o assunto é prescrever exercícios e talvez até atender o cliente, que ele acha que isso aí é suficiente para levar ele ao sucesso, e não vai ser. Então precisa ter esse mix. Também não adianta você ter um bom marketing na hora de entregar o produto, a gente está falando disso aqui também, o produto não corresponder, porque o cliente vai se frustrar, porque você aumentou tanta expectativa que ele estava esperando alguma coisa, quando ele fala, nossa, mas é isso, né? E aí a coisa deixa de lado. Então tudo isso a gente está falando de offline, que tem mais um monte de possibilidades. Mas hoje a gente vive muita era do online, porque se for ver vários estudos aí, dados mostram que as pessoas passam aí 70%, 80% do tempo ocioso na internet, em mídias sociais, né? Quais são? As principais? Facebook, YouTube,
né? Orkut? Ah, não, Orkut não. Não, Orkut já foi, né? Orkut é coisa da nossa época, professor. É verdade. Mudou. Desculpa, gente. Na verdade, eu sou da época do ICQ ainda. Do ICQ, nossa senhora. Tá, e aí a gente tem essas ferramentas, eu falei o Orkut aqui para descontrair, você que está em casa aí deve estar rindo, pelo menos espero que esteja, né? Eu também. Senão a audiência cai, eu perco o emprego. Senão acabou, né? E aí tem que criar forma de como chegar a esse público também, porque hoje já começa até com o teu perfil no Facebook pessoal. O cliente, ele com 2, 3 cliques, ele te acha na internet, entendeu? Então aí a gente tem um cenário que já começa a ser falado também do marketing pessoal. Quem é você? Como que o cliente te vê, né? Tenta se pôr no lugar do cliente, imagina que você é meu cliente, você vai me contratar e eu tô aqui, eu vou sentar no teu lugar e eu vou ver, mas como é que eu tô vendo o Givanildo? Quem é ele? Né? Porque quando a gente vê uma pessoa, tem até a questão da empatia que está relacionada a isso, mas você cria uma série de pré-julgamentos que no final das contas vai falar, pô, o cara é confiável, o cara tem uma aparência legal, ele aparenta ser profissional, né? Todo esse cenário. E quando alguém visita, por exemplo, teu perfil, ele vai fazer tudo isso. E o aluno não é bobo, né? Ainda mais esses alunos que a gente atende classe A, não é bobo, ele vai pesquisar, né? Dependendo do perfil, ele vai até mais atrás disso daí e, de repente, todo o trabalho que você está fazendo offline pode ir por água abaixo. E a gente fala muito, porque o pessoal, mas é pessoal, mas não adianta, o cliente vai ver isso daí, ou pode ver isso em algum momento, e você tem que se preocupar com isso. Então quer dizer que o aluno, quando ele vai comprar um produto, porque na verdade o que nós estamos vendendo, nós somos uma espécie de produto, é isso? Perfeito. Quando ele vai comprar o produto, que somos nós, ele vai pela emoção, pelo lado pessoal mesmo? Olha, não é uma regra isso, tá? Tem pessoas que você vai atender que nem sabe que existe Facebook, sabe, mas nem usa, não tá nem aí para isso. Mas a gente tem uma parcela que você pode criar um preconceito na contratação, até mesmo depois que ele virou teu aluno, que você aí depois adicionou, teve algum link, você pode ter lá atitudes comportamentais que são muito antagônicas aos princípios daquela pessoa e aí pode gerar situação de conflito, né? Ou seja, a confiança vai virando desconfiança, você já vai se preocupando. Então, não tem jeito, a gente tem que se preocupar com isso aí a todo momento. E aí uma pergunta, você acha que vale a pena o profissional ter um site, ter um blog? Com certeza. E aí qual que é a ideia? Se eu, por exemplo, sou personal, vale a pena eu investir nisso e num site? E aí a informação que tem que ter lá, é uma informação técnica ou uma informação para leigo? Como é que funciona? Pois é, bom, interessante isso, ótima pergunta. Eu acho que tem que ter um site sim, tá certo? Só que esse site tem que ter funcionalidade, né? E é um problema muito sério isso. A pessoa monta um site e depois nunca mais mexe no site. Então, hoje em dia é possível fazer site que tem um blog dentro dele. Dentro desse blog, você pode criar condições para gerar tráfego para o seu site. Então, como é que você vai fazer isso? Eu tenho lá um blog, eu vou pôr uma matéria. Eu escrevo. Você escreveu matéria? Não, pega alguma matéria, põe a fonte, né? Peguei a matéria de tal lugar, quem escreveu foi esse fulano, o site é esse, eu coloco lá. Legal. Eu pego o link dessa matéria dentro do meu site e vou espalhar nas minhas mídias sociais, por exemplo, ou no meu perfil pessoal ou na minha fanpage, que aí tem a possibilidade de fazer a fanpage, que é algo mais profissional. E aí eu começo a gerar tráfego, porque a pessoa se interessa pela informação, vai clicar na matéria e você vai para o teu site. Dentro do teu site você tem que ter vários mecanismos para poder, de alguma forma, ilustrar muito bem o que você está vendendo por trás, porque afinal de contas você quer vender alguma coisa. Então tem alguma situação de capturar um contato desse cliente, não é? Tem que ter claro que você vende um serviço e aí você vai tendo essa interação para poder aumentar mais uma ponta, né? Uma ponta a mais de comunicação. Vai resolver todo o problema? Não vai. O marketing ele é muito subjetivo, a gente tem que ter várias estratégias, todas elas sendo aplicadas ao mesmo tempo, e aí você vai vendo que uma funciona mais, outra funciona menos, né? É sempre a longo prazo, não adianta investir, fazer um mês isso daí, um mês não aconteceu nada, eu vou parar. Não, é a longo prazo e exige muito esforço, principalmente quando o assunto é site e blog. Quer dizer, então, que hoje em dia, as horas de bastidores para você vender o produto, elas são muito mais importantes do que quando você está lá com o seu aluno na sala de musculação. Com certeza, é estratégia, né? Porque, na verdade, o personal trainer, ele é um pouco, como eu posso dizer, esqueci a palavra agora, mas ele não tem os mesmos recursos que um ponto físico na rua. Se eu tenho um estúdio, uma academia na rua, legal, pelo menos 100 pessoas passam por dia e me vê. Entendi. Quer dizer,
O ponto fixo na rua é uma vitrine. O personal trainer ele não tem vitrine exposta na rua. Por isso que uma camiseta, né, já começa o processo de comunicação, escrito personal, você já mostra quem você é. Você anda na rua, já tem gente que te vê, não é? E aí você tem que buscar esses mecanismos tanto na rua, que a gente vai falar de offline, com parcerias, com uma adesivação de um carro, com investimento numa revista, coisa do tipo. O trabalho online, tá certo? Para você gerar mais vitrine, mais visualização, só que lá dentro, né? É o que a gente fala. O que é o marketing, resumidamente falando? É um processo para aproximar possíveis compradores de fornecedores. A pessoa vai te ver e vai saber que você existe. Só que assim, venda é outra história. Se você também não estiver preparado para negociar, vender, tiver um bom produto para apresentar, com preferencialmente quando o assunto é personal, case de resultado, você mostra lá, não, vou fazer, tem uma avaliação física detalhada que eu vou fazer, a gente vai acompanhar. Tá vendo a foto aqui, antes e depois? É um aluno meu, esse cara que perdeu 20 quilos em tanto tempo, entendeu? Isso é bacana. Então você acaba tangibilizando o que é intangível na cabeça do cliente, entendeu? Sem passar por charlatão. É uma coisa real que aconteceu com você. E me conta uma coisa, Giva, você estava falando aí de venda. Você tem algumas dicas para dar para a gente de venda? Tem. Por exemplo, o aluno chegou para nós e falou, olha, professor, eu vi você trabalhando aqui, eu gostei, como você atende, como você aborda o aluno, tá vendo o seu treino, eu achei bacana, eu quero fechar com você. E aí? Porque em 90% dos casos é o que acontece, você e o cliente de pé, na sala de musculação, ele te aborda, e aí o que eu posso fazer para não estragar tudo, ou o que eu posso fazer para estragar tudo? Como é que funciona? Bom, o primeiro passo é perder o medo de ouvir o não, tá? Porque é um problema sério, né? O medo de ouvir o não, a gente às vezes, né? Porque é o que acontece, o que eu percebi, né? Nesses anos de experiência. Os profissionais de educação física, por natureza, não são de classe A. Isso é verdade. Né? Porque o playboy lá de classe A, o pai nem deixa ele fazer educação física, tá certo? Então a gente vem por natureza, em sua maioria, não estou sendo um cara, eu estou falando de forma genérica, a gente vem de classe C, por natureza, tá? E aí você vem de classe C, que você trabalha na academia do bairro, que o fulano paga R$100, R$50 por mês, R$60 por mês, R$70 por mês, você vai se capacitando, você vai treinando, você vai querendo conquistar o seu espaço ao sol, e aí você chega, você é personal trainer, vou cobrar quanto? R$60. Só que a tua cultura é tão impregnada, nivelada por baixo, que nem você às vezes acredita que o teu serviço vale aquilo. Você fica com medo de ouvir o não, porque você acha que todo mundo também não vai acreditar. Só que a referência das pessoas são diferentes, entendeu? Tem pessoa, inclusive, que você falar o preço mais baixo, ela já não te compra por causa disso. Então, o primeiro passo aí é entender o medo do não, né? Olha, fulano, eu tenho valores a partir de tanto, tá? Eu estou aqui numa aula, eu vou pegar os teus contatos. Segundo passo, ter contato do cliente. O cartão você entregando é o que menos interessa. O importante é você ter contato dele. Tá? Então você tem que ter o contato dele, não ele o seu. Nome e telefone rapidinho, tá? E a conversa tem que ser afunilar. Não pode chegar e falar, eu quero te contratar, como é que funciona? Não, fica tranquila, amanhã eu vou te mandar um e-mail apresentando como é que é meu trabalho, você vai ver como é que é, se você gostar a gente vai, tenta, agenda uma aula teste, né? Quer dizer, você está prolongando o caminho. Às vezes a pessoa está lá no calor da emoção, quer fechar para treinar no dia seguinte, entendeu? Então, fulano, vamos fechar isso daí. Vamos falar já, você quer treinar comigo? Tá bom, eu tenho segunda, quarta e sexta, 7 da noite disponível. Tá bom para você? Então, quando você falou tá bom para você, você obriga o cliente a te nutrir de informação. E com base nesse bate-bola, você vai conduzindo a conversa para um fechamento. Vai ter que ter um fechamento. Agora, se ficar no, eu vou ver, vou te mandar, vai lá, pensa, vê o que você quer, depois me liga, não vai vender. E na hora de fechar o produto, fechar o valor, porque esse é o grande problema, né? Nós não somos, originalmente, o educador físico não é treinado para vender, ele é treinado para atender. Perfeito. São coisas distintas. E aí, por exemplo, você fala na hora, você senta para conversar, como é que você faz nessa condução da conversa? Depende de onde vem esse cliente, né? Se for uma indicação, por exemplo, provavelmente ele já tem noção de quanto você paga, porque eles devem perguntar isso daí antes. Então, né, o fulano me indicou, tô te ligando, então legal. Então você pode ser mais jogo aberto nesse sentido, tá? Para quem está começando aí também, vale a pena ter critério de negociação. A gente sempre tem uma gordurinha para queimar, não é? Mas tem que saber a reação do cliente. Eu acho que chega um momento que você já tem que falar mesmo o preço, né? Eu acho que tem que criar uma condição para falar, olha, meu trabalho
é assim, eu vou fazer uma avaliação física, eu vou montar seu treino e eu vou estar com você aqui nos dias que a gente combinou, beleza? Beleza. O meu valor é tanto por hora, R$60 por hora. Alexandre, tá bom para você? Aí o cliente, muitas das vezes, fala, tá bom, legal, vamos fechar. E aí continua, Né? aí continua. vai. Agora, putz, não sei, aí você começa a investigar, né? Então, dentro dessas condições, você ainda tem que ter carta na manga para aumentar o teu valor agregado. De repente ele dá uma chorada, não, mas é o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou te dar mais isso, eu vou te dar uma camiseta também, eu vou te dar um squeeze, entendeu? Eu vou te dar aqui um acesso a um portal online que eu tenho que você vai poder acompanhar seus resultados por lá. Então você vai tentando agregar o valor até poder fechar essa conta de preço e valor percebido por parte do cliente, tá certo? E mesmo assim tem uma hora que você pode ter que abrir um pouquinho as pernas, né? Então, mas que essa margem de negociação não ultrapasse 15, 20% do valor, porque senão você gera até descrédito com o aluno. E você acha bacana porque, por exemplo, às vezes, no calor do momento, isso acontece muito quando a gente está começando a profissão. Eu estou louco lá para ter o aluno, aí aparece a oportunidade para ter meu primeiro aluno de personal. E aí eu faço qualquer negócio. É um erro? É mais ou menos por aí. Eu vejo o seguinte também, tá? Eu até criei um gráfico para tentar ilustrar um pouquinho isso. Tudo percepção do mercado, né? Primeiro, a fase do personal trainer é o quê? Palpa toda a obra, topa tudo por dinheiro, não é? Eu, particularmente, não julgo o valor hora-aula, tá, professor? Eu não julgo. O pessoal julga, tem um monte de gente que fala, mas fulano cobra 30, 40, não sei o quê. Eu não julgo porque eu não sei a realidade de cada um, tá certo? Se você vem do mercado que as academias pagam em média 8, 10 reais a hora-aula para você atender 30 nego, se você ganhasse esses mesmos 10 reais para atender uma pessoa, você já está no lucro. Sim. Não é? Então, eu não julgo. E outra, a gente está falando de Brasil, né? Brasil ainda, tem gente que fala, eu até tenho dados da pesquisa que eu fiz, que eu avaliei o perfil do personal trainer no Brasil, já falo alguns dados de marketing dessa pesquisa aí, foi bem legal. Mas esse lance de julgar valor é meio complicado, entendeu? Então, a gente tem que tentar praticar valores aplicados médio do mercado, só que no começo de carreira é um comecinho que o pessoal abre as perninhas mesmo, entendeu? Por quê? Para ele vai fazer a continha. Putz, é 300 reais a mais, já paga meu condomínio. Sim. Ah, é 400 reais, já paga minha pós. Então, a continha é mais ou menos essa. Até porque, no começo dessa carreira, para a maioria das pessoas, para a grande maioria, o personal trainer é um bico. Então, ele tem o trabalho dele, que ele trabalha em 2, 3 lugares, e ele tem lá um espacinho vago, que tem 2, 3 aluninhos, que para ele tá bom, né? Ele tá lá, de repente já tá numa academia, tá esperando dar um horário, entre um horário e outro, ele dá uma aulinha, ele ganha um dinheirinho. Só que a tendência é evoluir, né? Então, a gente tem uma etapa depois que é melhorar a logística, porque além de ser pau para toda a obra, ele topa tudo em qualquer lugar. Então, quando vê o cara tá aqui, dá uma aula aqui em São Paulo, na Bela Vista, depois corre para o Higienópolis, depois vai para o Tatuapé, depois vai para o Morumbi. Quando ele vê, ele dá 4 aulas por dia e fica 5 horas dentro do carro. E isso não é bom negócio? Não é bom negócio, mas talvez naquele momento seja necessário. Entendi. Em etapas mais para frente, ele começa a reposicionar o público dele, melhorando o ticket médio, né? Não, agora eu vou trabalhar só com pessoas a partir de tanto. Para isso, ele vai ter que até abrir mão de clientes, porque o aluno que você começou há 3 anos atrás, cobrando 50 reais a hora. Hoje você foi evoluindo, você quer trabalhar com a base de 100 reais a hora. Não adianta chegar para esse cara que paga 50 e falar, olha, eu fiz um curso novo, dobrou, comprei uma vara de condom e agora você tem que pagar 100 reais. Não vai, você vai ter que reposicionar, no caso aí, abrindo mão desse público possivelmente. E claro que isso tem que ser feito de forma muito ética também para minimizar os impactos para o teu cliente que te sustentou por tanto tempo. E como é que a gente faz para sair? Porque como eu dou aula na graduação, o que eu falo para os meus alunos? Eu falo, olha, vocês estão começando agora, vocês têm que mirar em cima para acertar no meio. Se você se preocupar em trabalhar em academia de bairro, academia pequena, lá na periferia onde você mora, porque foi o que você falou, a maioria dos profissionais... classe emergente. Por isso, a gente vem também na periferia e vai crescendo aos pouquinhos na profissão. Se você pensar que daqui a 10 anos você quer estar na periferia, você não vai crescer profissionalmente. E aí você vai fazer parte da grande geleia da nossa área que fala que a educação física paga mal, o que não é verdade. E aí, como é que você faz a estratégia? Eu falo até para o pessoal o seguinte, né? Muitas pessoas perguntam para a gente, assim como deve perguntar para você, e o mercado de educação física, como é que é? Eu falo, o mercado é ruim. Para quem é ruim. Para quem é bom, o mercado é bom.
Não tem segredo. E não é só o nosso. Sim. É qualquer um, você tem que procurar teu espaço ao sol. Agora, a atividade dentro do campo da educação física, um túnel que a gente vê e fala, nossa, gente, é a minha saída, é a atividade de personal trainer, tá? Só que para isso, você precisa se preparar, entendeu? Precisa se preparar principalmente com noções de gestão e empreendedorismo, precisa ter coragem, né? E aí tem muito essa questão de, tem gente que atividade de personal trainer, como qualquer outro negócio, tem risco de dar certo e dar errado. E quanto maior o risco, maior a chance de acerto também, né? Só que as pessoas, tem muitos aí que eles são muito aversos a esse risco. Então, ele prefere ficar ganhando pouco lá, registradinho sempre, do que correr o risco de ter um negócio que pode dar certo ou pode dar errado. Então, nesse sentido aí, a gente sugere muito para as pessoas que comecem a ter noções de empreendedorismo, entendeu? Tenha coragem para fazer, calcule o risco também, não pode ser, tá bom, segunda-feira eu vou pedir as contas de tudo e vou embora. Faz isso de forma natural, você tem 2 trabalhos, sei lá, pega meio período e foca nessa atividade, mas aí você não adianta focar e ficar sentado no sofá esperando, vai procurar ferramenta, vai estudar, vai procurar gente que pode te ajudar também, né? E a gente tem hoje um universo muito grande, a informação está muito distribuída, você vai na internet, você encontra informação legal. Eu mesmo tenho um blog que eu escrevo só de gestão para personal trainer, que tem informações bem interessantes que já vai ajudar esse povo. Onde que? Passa o endereço do blog. É dentro do portal Educação Física. Dentro do portal? Lá do portal da Educação Física. Quem for lá na parte de blogueiros... Tá o seu blog. Tem um blog de Givanildo lá, tá? E tem lá umas 7, 8 matérias só de negócio. Eu não sei se quem está ouvindo a gente gosta, né? Eu só falo de dinheiro, tá, gente? Quem for lá para entender qual agachamento que é melhor, qual rosca direta que funciona mais ou menos, não vai ver isso lá não, tá? A gente está conversando sobre isso, né? O supino vai ser sempre o supino, a remada vai ser sempre a remada, não muda, é igual para todo mundo. O que a gente tem que pensar é que você precisa ganhar dinheiro com isso, não é mesmo? Você acha que vale a pena procurar uma grande academia? Porque tem um amigo meu que trabalha com gestão também, ele fala assim, olha, você não aprende a nadar com tubarão brincando com golfinho. Perfeito. É isso mesmo? É claro, lógico. Então tem que procurar uma grande academia para trabalhar com o público AAA, é isso mesmo? Então, isso pensando na vitrine, tá? Vamos lá, pensando na vitrine, bom, se eu tô lá trabalhando numa academia que atinge o público, eu quero vender meu serviço como personal, ótimo, tá? Só que é o seguinte, viu? Isso é interessante, é muito bom, porém, nada é tão bom assim, porque as grandes redes também, a concorrência é muito grande, entendeu? Então você tem lá, tudo bem, tem gente que pode contratar, mas também tem 30 neguinhos que atende lá. Já tem os caras que são mais antigos da casa, tem tudo isso daí. É uma boa vitrine, tá? Olhar para outras classes sociais e você confeccionar um produto diferente é interessante, porque tem bairro de classe C que tem gente com dinheiro também, que pode pagar, talvez não o preço que vai pagar uma academia de classe A, mas você ganha também na questão de logística. Por quê? Eu conheço várias pessoas, eu já sofri com isso, eu morava lá perto de Shopping Aricanduva, antes de eu casar, e aí eu atendi um aluno lá no Morumbi. Isso atravessava a cidade. Há 5, 6 anos atrás. Fechei uma hora lá de R$70. Falei, nossa, estourei, né? R$70, fiquei felizão. Beleza, vou ficar rico, né? Aí eu levava 1 hora para chegar lá, gastava 10 de gasolina, tinha que tomar um café, dava aula, depois levava mais 1h15 para voltar. No final das contas, ia 3h30 para o espaço. Dos 70 eu gastava 15, sobrava, você que é bom de matemática, 55. 55 dividido por 3 horas dá o quê? Dá nem R$20. Nem R$20. Quer dizer, quase o trabalho do ano, entendeu? Então a gente tem que olhar para isso, para a questão da logística, que às vezes você pode até se reposicionar em bairros mais distantes com um produto diferente. Eu vou trabalhar em duplo ou em trio, eu vou criar uma coisa nova, né? Precisa de criatividade e empreendedorismo para desenvolver isso. Mas não é um público que está emergente, que está buscando solução. Ainda mais hoje que a gente vive a era das academias low cost. Ou seja, né, as academias low cost, para quem não sabe, são as academias que investem muito em estrutura, mas o serviço em academia que por natureza já é ruim, já não tem, entendeu? Não tem tanta diferença. Mas é a proposta, ele já sabe, o aluno já entra sabendo disso. Então tem pessoas nessas academias que precisam só, às vezes, do quê? De uma avaliação e de uma orientação. Então você pode entrar com um serviço nesse sentido. E isso é interessante, porque tem um estudo que saiu recentemente na revista acadêmica, e ele comparou treino pela internet e treino com o professor de sala. Não tem diferença nenhuma. Pois é. É a mesma coisa. Quer dizer, o atendimento hoje é tão ruim que o resultado, se eu pegar um treino na internet, eu vou lá, faço, eu sei que isso dói, né?
eu ouvi, mas é verdade. O atendimento é tão ruim no coletivo hoje na academia, que se você pegar um treino na internet, por isso que as academias de baixo custo estão fazendo tanto sucesso. Pois é, exatamente. Givanildo, fala um pouquinho da Test Trainer. Como é que é esse produto aí? Você capacita o profissional, você treina. Isso. Tudo isso que você falou aqui, você faz na Test Trainer. Como é que é? Tudo que a gente falou aqui é fruto de muita vivência mesmo, né? A Test Trainer é uma empresa que ela licencia e certifica personal trainers hoje. A gente tem um curso de certificação de um final de semana. E tem um licenciamento também que a gente fornece tudo de A a Z, desde gestão, vendas, atendimentos, um monte de coisa. Só que é o que eu falo, a gente não ensina a pescar, a gente ensina a pescar, dá a vara e dá alguns peixes de brinde, né? Porque às vezes você vai fazer um curso e depois você faz um curso e está sozinho na selva, né? Te dá o curso, te dá a ferramenta para você usar e está no apoio ainda, porque tem relatórios, tem reuniões, tem um processo de educação contínua. Então a gente está bem feliz mesmo que a gente tem 25 personagens franqueados hoje. O nosso campeão de vendas do ano passado, o cara faturou quase 140 mil reais, uma média de quase 12 mil reais por mês. E a gente fica muito feliz, né, em ajudar essas pessoas, profissionais talvez como os que estão ouvindo a gente aí, que quer, mas não sabe por onde, né? Então a gente entende mesmo esse negócio, até porque eu dou aula também, tá? Além de todos esses aparatos aí, eu também vivo, não abro mão, dou uma média também de umas 3, 4 aulas por dia, tem um público fiel nesse sentido aí, que a gente tem que ter contato até para eu poder entender quais são as mudanças desse mercado, porque se eu ficar só sentadinho na minha sala mandando, não vai dar certo. E me passa o contato, então, para quem está vendo a gente aí. O site é www.testtrainer.com.br, telefone 11 3493 7560. Quem quiser, liga lá. Tem um monte as matérias que eu falei do meu blog, também tem no nosso site, tá? Quem quiser pode acessar com várias dicas, muita coisa legal mesmo, viu, pessoal? Passa de novo. A nossa profissão. www.testtrainer.com.br e o telefone 11 3493 7560. Legal, então pessoal, liga lá e é para profissional de educação física que quer especializar. Isso, quem já está formado pode ser um licenciado, que a gente já põe ele para rodar, tá? E quem está estudando pode começar fazendo alguns cursos de extensão, inclusive a professora já ministrou alguns cursos para a gente, e a certificação também. Quem está estudando já pode começar a entender, não para atuar, para começar a entender como a coisa funciona. Muito bacana. Givanildo, quer deixar seu contato, pessoal? Olha, eu tenho o meu site, que é o givanildomatias.com.br, lá eu divulgo alguns cursos também, tá? Que eu ministro. Tem alguns eventos que já estão previstos aí para esse primeiro semestre. Quem quiser, tiver alguma dúvida também, meu e-mail, tá, gente? É givanildo@testtrainer, que é o site da empresa, .com.br. Tiver alguma dúvida do nosso bate-papo de hoje, eu vou ter o maior prazer em explicar e ajudar a você prosperar e ajudar, acima de tudo, a nossa profissão. Que moço austero, não é, professor? Educadinho, né? Educadinho, muito bem. Professor Givanildo, muito obrigado pela presença. Foi um bate-papo muito bacana, muito proveitoso. Eu aprendi bastante, tem muita coisa que realmente eu não tinha nem ideia. Online, offline, você esclareceu muitas coisas bacanas aqui. Muito obrigado pela presença, Givanildo. Imagina, eu que agradeço, sempre vai ser um prazer, né? Espero participar de outros programas. Parabéns, pessoal de casa que está assistindo a gente aí. É isso aí, professor. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou e sempre nos acompanha nos programas PIC Total, nas edições que nós temos aí. Sou o professor Alexandre Evangelista, quero agradecer de coração mais uma vez aí por você ter nos assistido. Meu e-mail também, contato@alexandrelevangelista.com.br. Mande lá suas críticas, sugestões, elogios e aí talvez até dicas de próximos programas para que a gente possa trazer aqui e te atender com todo o carinho que você merece. Muito obrigado e até a próxima edição do programa PIC Total.